Que projeto é esse do deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas? Ele quer que a Constituição Federal seja traduzida para línguas indígenas, e não só a Constituição, mas também a Constituição estaduais e leis orgânicas. Você já tinha pensado sobre isso? Foi só em 2023 que a Constituição foi traduzida para a língua indígena, mas apenas uma. E ele quer que isso se expanda mais. Você concorda com esse projeto? Já pensou sobre isso? Vá participando aí na enquete que a gente vai abrir se você concorda com este projeto do deputado Sidney Leite. E para reiterar a nossa tradição aqui de dar publicidade a esses projetos curiosos, quem vai explicar o projeto é o próprio deputado. Vamos ver. O que chamou a atenção é que houve um trabalho do Conselho Nacional de Justiça, via Supremo, certo? E que determinado tronco linguístico no meu estado, que fala a língua geral, que é a Nhangatu, eles não tinham a tradução da Constituição Federal. E aí, com isso, todos nós estamos desrespeitando a própria Constituição, certo? Porque a gente não garante o direito à cidadania, muito menos a inclusão e o direito de todos. Se eles estão cerceados de ter esse conhecimento não só da Constituição Federal, mas da Constituição Estadual e das leis orgânicas dos municípios e do Distrito Federal, nós estamos cerceando o direito dessa grande fatia da população brasileira, que são os povos originários. Nós temos um dever, né, e uma dívida muito grande para com esses povos, e o objetivo desse projeto é resgatar o direito da cidadania, como também da inclusão. Então, a ideia surge daí, né? Houve uma cerimônia no município de São Gabriel da Cachoeira, lá na sede da FOIRN, que é uma federação que aglutina várias etnias de povos indígenas do Alto Rio Negro, certo? E isso me chamou a atenção, né? Eu sei que nós temos desafio ainda na área de educação, que infelizmente nós temos etnias que têm a fala e não têm a escrita, certo? Mas entendo que o poder público tem que buscar vencer esses desafios e dar a oportunidade a todos. Nós somos um país plural, com várias características, um país continental, com uma vasta população, mas nós precisamos respeitar e garantir o direito de todos. Quando se discute N direitos, né, um direito básico desse não está garantido para os povos originários. Então, antes de mais nada, é dar dignidade para os povos indígenas, para que eles possam ter conhecimento pleno dos seus direitos. Com certeza, e com isso poder exercer, né, parte da plenitude da sua cidadania, até porque tem muitas questões que nós precisamos avançar em relação aos povos indígenas, mas eu entendo que esse é um passo importante e que nós vamos aos poucos resgatando essa dívida que o Estado brasileiro tem para com os povos originários do nosso país. Eu queria agora perguntar para o senhor como que as pessoas receberam esse projeto do senhor, porque na base eleitoral os eleitores ficam sabendo dos projetos. O senhor me falava que isso já veio de uma própria inquietação das pessoas, o senhor sentiu, né, das pessoas essa demanda. Então, como que as pessoas têm recebido esse projeto? Não entenderam, estranharam, concordam, discordam? Qual que tem sido a recepção? Muito pelo contrário. Por sinal, eu estava embarcando para cá e estava dando uma entrevista no aeroporto, né, para uma emissora, e eram os 3 dos debatedores, fora jornalista, uma professora da universidade e, por sinal, uma liderança indígena. E ele agradeceu muito, certo? Por quê? Porque nós tivemos que esperar todo esse tempo só da Carta Magna e da última Constituição, que é de 88, quanto tempo se esperou para que nós pudéssemos ter essa garantia da inclusão e que, com certeza, vai exigir, inclusive, o despertar para que, inclusive, várias leis, né, que diz respeito aos povos originários. Eu sou do estado que tem a maior população indígena do país, certo? E que nós temos muitos desafios a enfrentar e resolver para que a gente possa garantir o pleno exercício da cidadania, mas também que eles possam ter a possibilidade de cobrar seus direitos, porque, diferente do que se diz que o indígena tem tudo, eu discordo. Muito pelo contrário, a gente tem visto que tem ocorrido com os povos indígenas e nós precisamos garantir, inclusive, que as políticas públicas possam chegar a essa população. Os desafios não são pequenos, há muita discriminação, certo? Mas entendo eu que com medidas como essa, né, e nós temos um papel importante enquanto legislativo de legislar para garantir os princípios constitucionais que possam se traduzir em realidade para a maioria da população brasileira como um todo. Na justificativa aqui do senhor, o senhor fala que
foi depois de 30 anos da promulgação que foi traduzida a primeira vez a Constituição para uma língua indígena. Mas o projeto do senhor seria para ampliar isso para mais línguas indígenas e também para outras legislações, não só a Constituição, né? Todas as línguas que têm a escrita, certo? Então, todas as línguas que têm a escrita teriam a tradução, mas não só a Constituição Federal, as constituições estaduais, a lei orgânica do Distrito Federal e as leis orgânicas dos municípios. Todos eles que tiverem no seu município população indígena e que tenha essa língua escrita, que ela possa e deva ser traduzida a partir dessa lei que nós estamos garantindo que está na Constituição da República Federativa do Brasil. E aí o senhor delega a um órgão do Poder Executivo definição de quais línguas maternas seriam interessantes, se tiver um número de falantes, tem também esse critério, né, para que seja traduzido e tenha um alcance maior. Com certeza. O meu estado, né, todos têm muitas pessoas falando pelo contingente da população indígena. Então é importante isso para que a gente possa poder também, né, não adianta a gente propor uma lei que ela não seja execuível. Nós precisamos fazer com que essa lei se torne realidade e eu espero que, aprovado isso aqui na Câmara, torço para que seja aprovado no Senado e entendo eu que a gente dará um grande passo nesse resgate de cidadania e inclusão dos povos indígenas no nosso país. Para a gente finalizar, só uma questão sobre custos. O senhor fez alguma estimativa em relação a isso? O custo seria ínfimo? Seria poucos exemplares? Como o senhor pensa? Olha, primeiro é o seguinte, você tem, né, aonde tem a língua escrita, você tem aí a educação, né? Tanto estados quanto os municípios trabalham na educação e têm traduzido as palavras, certo? Primeiro, não seria um custo alto. Segundo, se publica tanta coisa, se manda-se para a gráfica tanto material, por que não a Constituição e a lei orgânica? Eu confesso para você que eu fui prefeito, né? Sou municipalista por convicção, mas você não vê, como você vê da Constituição Federal, né, mesmo de constituições estaduais atualizadas, disponíveis, certo? O objetivo é disponibilizar, né? Por quê? Como é que um estudante indígena, né, se garante que terá acesso à lei se ele não consegue ter aquilo? Se ele está estudando na sua língua, se ele escreve na sua língua e se ele não consegue ter acesso à leitura, à Constituição do seu país, do seu estado e à lei orgânica do seu município. Ele é um cidadão. Nós não a fazermos isso, nós estamos excluindo o direito da cidadania dessa população. E o custo não é nada representativo que o poder público não possa arcar e garantir esse direito de cidadania, mas que também possa buscar parceria e até comercializar para aqueles que tiverem interesse. E é óbvio, eu entendo que isso, no momento seguinte, vai despertar o interesse por pesquisadores, por linguistas, né, que se interessem, inclusive, por conhecer esses troncos linguísticos e as respectivas etnias de um país continental como o Brasil e que tem, em boa parte da sua extensão territorial, quase 60% a Amazônia. O senhor fala aqui, por exemplo, que a própria Constituição tem um capítulo inteiro falando dos indígenas, então que isso daria efetividade, né, ao que está previsto na Constituição. Só para a gente arrematar aqui nossa discussão, eu sempre pergunto também, porque um projeto, quando ele é protocolado, tem toda a questão do trâmite legislativo. O senhor tem conversado com os colegas parlamentares, existe um apoiamento dos parlamentares? Queria que o senhor contasse para a gente o passo a passo agora deste projeto. Quando o senhor espera vê-lo aprovado? Primeiro dizer o seguinte, os projetos aqui não têm unanimidade, né? E nós temos várias comissões e um caminho a percorrer, mas vamos trabalhar nesse sentido, dialogar aquilo que for necessário para que a gente possa ter êxito nesse projeto e, no mais tardar, no primeiro semestre do ano que vem, ter aprovado no plenário da Câmara. Eu entendo que a grande maioria dos meus pares tem essa preocupação de garantir o direito da cidadania, não só dos povos indígenas, mas de todos. Afinal, esse é o nosso principal papel aqui, enquanto parlamentar, né? Porque se nós não garantirmos que leis que nós aprovamos, ela possa ter a sua viabilidade, na aplicabilidade, que ela possa ser aplicada, eu entendo que nós estamos deixando a desejar. Então, nós, como legisladores, devemos garantir, né, que, principalmente, a Constituição da República Federativa do Brasil possa ser cumprida. E, para ela ser cumprida, a gente precisa garantir a inclusão e o direito à cidadania dos povos originários. O senhor tem alguma ascendência indígena ou não? É possível
No meu estado, né, é muito difícil quem não tenha, né? Eu te confesso que eu não tive condições de fazer esse estudo. Tenho um primo, né, já falecido, que fez, e uma prima comentou, né? O meu município tem característica muito própria. Eu sou do município de Maués, na divisa entre o Amazonas e o estado do Pará, fica entre o Tapajós e o Rio Madeira, certo? E esse município é a terra do Guaraná, o fruto do Guaraná. E lá, os Sateré-Maué, que é uma etnia que está presente hoje no município, várias outras foram dizimadas e outras eram nômades, certo? Eles dominaram a cultura enquanto planta, e a mesma tecnologia que eles desenvolveram lá atrás é a tecnologia utilizada até hoje para a produção de refrigerante, certo? Então, a presença da cultura indígena no meu município ela é muito forte, certo? Eu, quando fui prefeito, eu tive um desafio muito grande. Por quê? Porque quando eu assumi a prefeitura pela vez primeira, eu era muito jovem, e nas escolas eles falavam sateré, mas estudavam em português, porque não tinha escrita. Nós fizemos um esforço, buscamos parceria, trouxemos linguistas da Alemanha, e quando, da terceira vez que eu deixei de ser prefeito, nós tínhamos 35 professores indígenas na universidade, porque os professores eram brancos, e 18 edições pedagógicas em Sateré-Maué, né? Então, eu entendo que os desafios existem, né? Mas se nós queremos dar o direito à cidadania e dignidade às pessoas a partir da inclusão, eu entendo que tem que haver esse esforço no sentido de nós caminharmos nessa direção. Então, eu tive essa experiência, né? Como eu disse, no nosso estado há uma riqueza muito grande das populações indígenas no estado do Amazonas. A nossa história, a nossa vida, ela está entrelaçada à vida e à história dos povos originários, seja em qualquer lugar do nosso estado, e isso para nós é muito bom e é muito rico, porque é diferente do que as pessoas falam. O indígena é um povo atrasado, o indígena é burro, muito pelo contrário. Muito domínio tecnológico no que diz respeito à Amazônia foram desenvolvidas pelos povos indígenas em milhares de anos da sua presença naquela região. Sem dúvida. Deputado, muito obrigado pela gentileza por falar aqui no My News. Eu é que agradeço a sua paciência de desde ontem estar tentando falar comigo, né? Mas a atividade parlamentar tem suas demandas, eu que agradeço a paciência e a oportunidade de poder estar me dirigindo aqui a todos vocês. E se você tiver uma sugestão de projeto de lei, entre em contato conosco, até porque a nossa função aqui é representar o povo brasileiro.